para não errar como ontem, hoje, terça-feira, 11 de dezembro de 2018. Vamos ler um texto bíblico muito conhecido, que passou muitos anos para ser compreendido, mas depois se percebeu. Está no livro de Cântico de Salomão, ou Cantares, como queira dizer. Não é nem Cântico de Salomão, é no final do Eclesiastes. Cântico de Salomão está mais embaixo um pouco. No livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 1 e o 2. Vamos ler o que diz Eclesiastes 11, 1 e 2, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte-o com 7 e ainda com 8, porque não sabe que mal sobrevirá à terra. Reparte o teu pão, lança o teu pão sobre as águas. Por muito tempo se questionava essa expressão, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E logo se percebeu que estávamos falando de oportunidade de alguns povos, de sabedoria de alguns povos. Como todos os sabem, o Nilo é o segundo maior rio do mundo. No passado achava-se que era o maior, mas hoje já se sabe que o maior é o Amazonas. Cruza todo o Peru, passa pelo Brasil. É o maior rio do mundo hoje em volume e em extensão. Mas o Nilo é o segundo maior rio do mundo. Banha grande parte da África e vai trazendo as terras férteis daquela região. E quando chega nas planícies do Egito, que ele sobe, margeia aquelas grandes planícies, aquela terra fértil vem para aquela região. Aquela água turva, cheia de terra fértil e nutriente, trazido lá das regiões longínquas. E os egípcios, sabendo disso, tinham uma experiência muito grande com a agricultura, uma tecnologia especial. O que é que os egípcios faziam? Os egípcios pegavam as suas sementes, pois as águas ficavam paradas nas suas margens, e começavam a lançar a semente. E os egípcios jogavam a semente enquanto aquelas águas estavam paradas nas planícies. E eles jogavam aquelas sementes nas águas, e as sementes assentavam naquela terra, naquela lama fértil que estava lá embaixo da água. 4 ou 5 dias depois, ou menos, as águas baixavam. E as sementes que havia sentado naquela lama fértil já estava para germinar. E enquanto as outras pessoas estavam preocupadas com outras coisas, os egípcios estavam plantando a sua semente. E isso tinha uma vantagem extraordinária, porque quando os outros pensavam em plantar, os egípcios já estavam com a sua plantação feita. Isso antecipava todo o processo da colheita. Lança o teu pão sobre as águas. Analisemos. Os egípcios não viam sequer onde a semente caía, mas eles lançavam a semente. Eles sabiam que a semente, mesmo sem eles verem, estavam fixando-se na lama fértil. E para nós? O que estamos fazendo com a semente que Jesus nos mandou?
Será que os rios não estão transbordando? Será que as suas margens não estão cheias de terra fértil? Será que não é hora de fazermos como Moisés descreve aqui? Moisés aqui, Salomão, como Salomão descreve aqui, das terras férteis. Salomão tem um profundo conhecimento das terras do Egito, foi casado também com a rainha egípcia. Então, aonde você está lançando o teu pão? Está dizendo aqui, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabe que mal sobrevirá a terra. Pão vivo é a palavra de Deus. Jesus disse àquela mulher no tanque de Jacó, que se ela bebesse da água que ele daria, jorrava nela uma fonte que nunca mais teria sede. A palavra de Deus é essa que alimenta a nossa alma faminta. Acalenta nosso coração quando está aflito. Às vezes, emudecemos para ouvir Deus falar. Fazemos talvez até de louco para muitos, quando nos reagimos diante de tais situações que é notória, que é visível, que poderíamos reagir. Entretanto, se assim agirmos, não damos espaço para que o Espírito do Senhor tome a direção de nossas vidas. Se Ele toma a nossa direção, Ele nos levará para onde Ele quer. A condução é dele. Então vamos nos preocupar aonde estamos lançando o nosso pão. Salomão diz que lança sobre as águas. Talvez as pessoas não veem direito onde a tua semente está caindo. Entretanto, o seu objetivo, o nosso objetivo, é plantar. A Bíblia diz que quem dá o crescimento é Cristo. Quantas pessoas todos os dias, então, essa semana saiu, jornalista famoso, seu filho comete suicídio. Irmãos, inclusive diz assim, pastores cometeram suicídio. Suicídio só acontece na ausência de Cristo. Suicídio acontece porque as pessoas vão se deixando ser entulhado. Vamos usar uma linguagem da geografia, das bacias dos rios. As pessoas estão sendo assoreados, estão sendo entulhados com outros tipos de informações que não é a palavra de Deus. E na ausência de Deus, cria-se uma cratera espiritual que podemos chamar de lacuna, que nada pode preencher. Essa cratera espiritual é a ausência de Cristo na vida do homem. Mas jurar, sim, pastores, sim. Pastores se acostumaram, muitos deles se acostumaram com a igreja de Cristo. Foram esfriando no meio da igreja de Cristo, foram deixando de obedecer à palavra de Cristo, foram se envolvendo muito mais com problemas dos outros do que com a sua vida espiritual e perderam a direção de Deus. E quando se perde a direção de Deus, qualquer direção serve, qualquer caminho serve. E é aí que o inimigo, se aproveitando disso, se aproveitando de uma cratera espiritual, de um abismo, que é um poço sem fundo. O que é um abismo? Um poço que não pode ser sondado. A palavra sondar vem do sonar. Existe um equipamento que a própria Petrobras usa,
que você dispara um raio em direção, por exemplo, ao fundo do mar, e ele precisa encontrar uma barreira física. Quando ele encontra aquela barreira física, ele retorna, e aí eles têm a profundidade correta do local. Entretanto, um abismo não trará resposta, pois é um poço sem fundo. E quando o homem se afasta de Jesus, ele está mergulhado nesse abismo. O título, Juraci, eu sou um presbítero Juraci, estou assim. Não, irmão. Eu sou tão frágil como qualquer uma outra pessoa. O segredo de permanecer de pé está aqui. O segredo de estar de pé até hoje, até porque muitos queriam ver a minha derrota. Muitos. Mas eu estou de pé. Por que isso? Porque o meu Jesus me segurou pelas mãos, tem me segurado. Não porque mereço, isso não. Mas pela sua infinita graça e misericórdia. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Isso também nos remete para a lei da semeadura. Já falamos outras vezes que na hora da plantação teremos escolhas. Só teremos escolha na hora de plantar alguma coisa. Aí nós teremos escolha. Porque depois de plantar, a colheita será subordinada, será sujeita à semente que você plantou. Você não pode plantar alface e colher coentro, cebolinha, colher pimentão. O que você planta hoje, pode ter certeza absoluta que você vai colher amanhã. Ou mais cedo ou mais tarde, vai colher. E a pergunta é, o que temos plantado? Quais são os nossos verdadeiros objetivos em pregar a palavra de Deus? Tantas almas morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação. O mundo em crise. Pessoas pregando o amor e em conflito consigo mesmo. Falam em paz, mas estão em guerra. As pessoas dizem que Jesus é bom, mas não sabem imitá-los. Eu estou seguindo os passos de Jesus, mas são pessoas egoístas, egocêntricas. São pessoas que não perdoam. São pessoas que só vê ele mesmo ou elas mesmas. Mas aqui está dizendo, lança o teu pão sobre as águas. Jesus nos chamou para dizer que apesar de todo esse mundo conturbado, apesar de uma pequena maioria entrar no céu, o resto vai ficar. Esse foi o que Jesus disse. Jesus chamou para dizer que ainda existe esperança. Enquanto há vida, há esperança. O problema, e o que dói é você ver reações, pessoas que dizem cristão. Agora no domingo um presbítero disse para mim que se ele se agarrar, um ladrão chegasse na casa dele e ele chegasse com uma arma na casa dele e ele pudesse matar o ladrão, que ele matava. Não deixava o ladrão vivo não, ele matava o ladrão. Presbítero, viu? E eu perguntei para ele, e se Jesus voltasse agora? Ele usou, irmão, a resposta mais imbecil que uma pessoa pode usar. Rude. Disse assim, você não pode me julgar, só Deus pode. Eu disse, pá, Deus não. Deus não nos coloca no inferno ou no céu. O céu e o inferno são questões de escolha. Não vem com essa história que Deus sabe, não. Não me julgue. Não, ninguém. Você, as suas ações é que vão te julgar.
Não é que Deus, é Deus, não é Deus, não é você. Então, come cuidado. Está escrito, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Os egípcios faziam assim, jogavam a sua semente, mesmo sem as pessoas acreditarem, mas os frutos viriam depois. Faça como os egípcios, lança o teu pão, mesmo sem as pessoas verem aonde a semente está sendo germinada, que depois você verá a recompensa. Tenha uma boa terça-feira.